experiências, cuja modificação inicial há de ser feita com amor para realizar-se com segurança. Voltaremos amanhã, sem a presença de nossa amiga, para um entendimento mais estável e, por isso mesmo, mais valioso. Passei, desse modo, a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. 9. A história de Silas. Na noite imediata, acompanhando o assistente, eu e Hilário achamo-nos de novo na residência de Luiz. Os irmãos de Antônio Olímpio receberam-nos de bom grado. Em larga copa da fazenda, reunia-se a família a dois agregados, em repasto ligeiro. Marcava o relógio 21 horas. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Enquanto Adélia acariciava as crianças, entontecidas de sono, o marido comentava o noticiário radiofônico, destacando tópicos alarmantes que assinalara nos setores da economia. E, falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, detendo-se, particularmente, sobre as epizootias. Por fim, não satisfeito em enunciar as calamidades da terra, falou, inconsequente, quanto à suposta ira do céu, afirmando crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos, que agravava o infortúnio dos pobres. Silenciosos todos, ouviam-nos-lhe a palavra, quando Leonel, mais confiado, dirigiu seu assistente, observando, estão vendo? Este homem, e apontou Luiz, cujo verbo dominava a pequenina assembleia familiar, é o derrotismo em pessoa. Enxerga tudo em termos de cinza e lama, ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva, entretanto, não sabe desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém, a favor dos que sofrem nudez e fome. E, depois de um sorriso irônico, acreditam, acaso, possa ele continuar, merecendo a felicidade da permanência num corpo carnal? Silas contemplou as personagens da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo, e considerou, Leonel, todos nas suas observações apresentam lógica e verdade, à primeira vista. Superficialmente, Luiz é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele, amparado por influências outras? Espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre com que lhe assediamos o pensamento, o infeliz perdeu o contacto com os livros nobres e com as nobres companhias. Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes que se julgam exonerados de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício de adoração a Deus, no fim de cada semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas, desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Clarindo e Leonel registraram-lhe as ponderações como se vissem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante. No entanto, ele e o pai são nossos devedores. Roubaram-nos. Assassinaram-nos, exclamou Leonel com a inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. E que desejam vocês que eles façam? Acrescentou o assistente, sem se perturbar. Hão de pagar. Pagar, bramiu Clarindo, cerrando os punhos. Silas sorriu e obtemperou, sim, pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se, quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não padece qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos? O próprio Cristo aconselhou, ajudai aos vossos inimigos. Muitas vezes, penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer assim dizer, ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Via-se que o assistente, com a simpatia conquistada na véspera e com a argumentação despretensiosa e límpida, lograra inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Ainda assim, Leonel perguntou a medo, André Luiz põe nos lábios de sua personagem uma síntese dos v. 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas, para ser mais facilmente compreendido por aqueles espíritos cheios de ódio, aos quais repugnaria o verbo amar. Eles se rebelariam diante do texto completo.
Seria inabilidade falar em amar naquele momento, mas ajudará. Pagar foi bem aceito, porque eles queriam receber. Nota da editora: que considerações são essas? Será você algum padre disfarçado? Intentará, porventura, a nossa modificação? Engana-se, meu amigo, informou o assistente. Se algo procuro, em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. E talvez porque longa pausa se fez sentir em nosso grupo, Silas continuou, pela sedução do dinheiro, também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor, com largueza, dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres transformou-me num réprobo do paraíso familiar, convertendo-me, ainda, num verdugo intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo de minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres e, no temor de perder a fortuna cuja posse total ambicionava, não hesitei em adotar a delinquência como sócio infernal de meu terrível caminho. Ante as palavras do assistente, enorme surpresa me tomara de improviso. Estaria Silas reportando se a verdade crua ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio, para regenerar os carrascos que nos ouviam. De qualquer modo, eu e Laro havíamos prometido não lhe comprometer a tarefa e, por isso, tacitamente, nos limitávamos a escutá-lo com atenção. Sentindo, de certo, que Leonel e Clarindo se mostravam tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Silas convidou-nos a todos à retirada do ambiente. Pretendia dizer-nos algo de sua experiência, falou ele mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Lá fora, as constelações resplendiam, como lares pendentes da criação, e o vento perfumado corria, celery, como quem se propunha a transportar-nos a oração ou a palavra para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir, notei efetivamente emocionado, qual se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia a se lhe irradiar do semblante, observavam-no, submissos. E Silas começou em voz pausada: tanto quanto posso abranger com a minha memória presente, lembro-me de que, em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na derradeira existência, num lar bafejado por grande fortuna, a fim de sofrer a tentação do ouro farto e vencê-la, a golpes de vontade firme, na lavoura incessante do amor fraterno, caindo, porém, lamentavelmente, por minha infelicidade. Era eu o filho único de um homem probo que herdara dos avoengos consideráveis bens. Meu pai era um advogado correto que, por excesso de conforto, não se dedicava aos mistérios da profissão, mas, profundamente estudioso, vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais, que, de alguma sorte, lhe subtraiam a personalidade e as cogitações da fé. Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno, e, embora sem descer conosco a qualquer disputa na esfera devocional, tentava incutir-nos o dever da beneficência. Recordo-me, com tardio arrependimento, dos reiterados convites que nos dirigia, bondosa, para que lhe palmilhássemos as tarefas de caridade cristã, convites esses que meu pai e eu recusávamos, sem discrepância, encastelados em nossa irreverência enfatuada e risonha. Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo o azinhavre da usura e, reconhecendo que lhe seria extremamente difícil colaborar na renovação íntima de meu pai, homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, concentrava em mim seus propósitos de elevação. Para isso, buscou estimular-me ao gosto pelos estudos de medicina, alegando que, ao lado do sofrimento humano, poderia eu encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, tornando-me agradável a Deus,
ainda mesmo que não me fosse possível entesourar os recursos da fé. Intimamente eu escarnecia das sagradas esperanças de quem me era criatura mais cara ao espírito. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, consagrei-me à carreira médica, muito mais interessado em explorar os enfermos ricos, cujos agravos do corpo, indiscutivelmente, me facultariam amplas vantagens materiais. Entretanto, em vésperas da vitória estudantil esperada, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vitimada por um acidente de angina. Nossa dor foi enorme. Recebi meu diploma de medicina, qual se me fora ele detestada recordação, e, não obstante os estímulos da bondade paterna, não cheguei a ingressar na prática da profissão conquistada. Recolhi-me à intimidade doméstica, de que me ausentava tão somente para as estações de entretenimento e repouso, então mais que nunca chafurdado na sovinice, porquanto acompanhei o inventário de minha mãe, com vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava, para meu infortúnio moral, a cavaleiro de qualquer necessidade da vida física, por largos anos, desde que não me confiasse a dissipação. Ainda assim, quando vi meu genitor inclinado às segundas núpcias, quase aos 60 de idade, fiz quanto pude, indiretamente, para dissuadi-lo, afastando-o de tal intento. Ele, todavia, era um homem resoluto nas decisões e desposou Alda, uma jovem da minha idade, que mal se avizinhava dos 30 anos. Recebi a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico, e, tomando-a por aventureira comum, a caça de fortuna fácil, jurei vingar-me. Apesar das carinhosas requisições do casal e não obstante o tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, exibia sempre um pretexto para fugir-lhe à convivência. O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do esposo mais dilatados sacrifícios no mundo social de que ainda não pretendia afastar-se, e foi assim que, ao término de alguns meses, meu genitor era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se, então, a necessário repouso. Acompanhava-lhe a decadência orgânica, tomado de vivas apreensões. Não era a saúde paterna que me feria a imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. Na hipótese do súbito falecimento do homem que me trouxera a existência, de modo algum me resignaria a partilhar a herança com a mulher que, aos meus olhos, indebitamente ocupava o espaço de minha mãe. O assistente fez longa pausa, enquanto lhe fixávamos o semblante melancólico. De mim mesmo, atônito, diante do que me era dado ouvir, indagava, no íntimo, se tudo aquilo de fato se passara. Fora Silas realmente o homem a quem se reportava ou compunha ele aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Contudo, não me foi possível desfechar qualquer interrogação, porquanto o nosso amigo, como que desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, prosseguiu, pormenorizando. Passei a arquitetar planos delituosos, quanto à melhor maneira de alijar a ida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, sem melindrar meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitavam a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la, antes de tudo, aos olhos dele, para que não padecesse qualquer saudade da mulher, condenada por minha desvalia. Tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse Alda, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez, acedi com prazer. Pretendia conhecer-lhe agora, de mais perto, as afeições. Funesto propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante alegre ágape, tomei contacto com Armando, primo de minha madrasta e que a cortejara em solteira. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo de meu pai, desde então associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado, anos antes. A praia, o teatro, o cinema, bem como o passeio de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais intencionalmente eu atirava os dois primos nos braços um do outro.
Alda não me percebeu a manobra e, embora resistisse, por mais de um ano, à galanteria do companheiro, acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhes as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil e, certa noite, em que, cauteloso, aparentei completa ausência de nosso templo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contíguo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo e, mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o a brios, numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas e nada mais fiz que conduzi-lo, cambaleante, até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte e meu genitor, desolado, encontrou o flagrante que eu desejava. Armando, cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se, lépido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando seus aposentos particulares, numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo, intimamente aniquilado. 2 semanas arrastaram-se pesadas para nossa equipe familiar. Enquanto Alda ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se, perante as autoridades legais. Prossegui em minha faina delituosa, quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram o envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela insofreável neurastenia de que doente se via objeto. Meu genitor estava mais sombrio nos aparatosos funerais, contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora, sim. A fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se erguer. Debaúde, médicos e padres amigos procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, no qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado Aida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Isso, no entanto, assegurou-me vencido o traço, impunha-lhe também a morte, de vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. Pela primeira vez, minha consciência doeu, fundo. O apego aos bens da carne arrasava minha vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem pranto de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho, sozinho infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação falavam-me de crime e remorso. Muitas vezes, a sombra noturna pareceu-me povoada de fantasmas horripilantes escarnecerem de minha dor, e, em meio da malta de insensíveis demônios, a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai, clamando para minha alma: meu filho. Meu filho. Recua enquanto é tempo. Fiz-me arredio, desconfiado. Em pavorosa crise moral, demandei a Europa, em longa viagem de recreio, mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar minhas chagas interiores. Em toda parte, a refeição mais nobre amargava-me na boca e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Amparado pela afeição de velho amigo de meu genitor, aceitei-lhe o acolhimento, por alguns dias, até que minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem, tentando imerecida fuga mental. Até que, numa noite inolvidável para mim, na qual minha gastralgia se transformara num azorrague de dor,
Tomei de um frasco de arsênico na adega de meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixara na véspera, e o veneno expulsou-me do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Qual acontecera à minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, admitiram, sem qualquer sombra de dúvida, que eu buscara no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão a que deram curso. Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras, e prosseguiu. Isso, porém, não bastou para ressarcir minhas tremendas culpas. Dementado, depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio, entre os quadros vivos a se me exteriorizarem da mente algemadas criações de si própria, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que se achavam igualmente a caminho da sua recuperação, e, unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Transcorridos alguns instantes de pesado silêncio, concluiu, como veem, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável me consagre a nova experiência entre os homens. Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos que eu e Hilário, habituados a encontrar, em Silas, um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Foi Leonel quem rompeu pausa, perguntando ao assistente que mudecera, qual se fora subjugado pela força das próprias reminiscências, voltará, então, para a carne, assim tão breve. Oh! Quem me dera a ventura de regressar tão apressadamente quanto possível, suspirou o chefe de nossa expedição, algo ansioso. O devedor está melotavelmente ligado ao interesse dos credores. Assim, antes de tudo, é imprescindível venha a encontrar minha madrasta, no vasto país de sombra em que nos achamos, para encetar a difícil tarefa de minha liberação moral. Como assim? Perguntei, emocionado. Sim, meu amigo, falou Silas, abraçando-me. Meu caso não aproveita simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos, o que, muitas vezes, apenas significa violência e crueldade, mas também a Hilário e a você que estudam presentemente a lei do karma, ou seja, da ação e reação. Aqui somos impelidos a recordar novamente a lição do Senhor: ajudai os vossos inimigos, porque, sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber-lhe auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Vali-me da fraqueza de Alda para arrojá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a buscá-la, soerguê-la, ampará-la e restituir-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que venhamos a solver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. Seu pai. Referiu-se a seu pai? Inquiriu Hilário, afoito. Sim, como não? Retrucou o assistente, meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas, estamos associados no mesmo empreendimento, nossa própria regeneração moral, em busca do levantamento de Alda sem o que, não conseguiremos desintegrar o vício envenenado do remorso que nos aprisiona no campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. E assim que nos cabe reencontrá-la, a benefício de nós mesmos. Tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade, meu genitor, envolvido no amor e na renúncia de minha mãe que, com ele, retornará às lides da carne, vestir-se-á de nova expressão corpórea no plano das formas físicas e, ambos, na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento, recolher-nos-ão por filhos abençoados. Ao Deus seremos irmãos nas teias consanguíneas. Consoante nossas aspirações que o céu protegerá, a face da magnanimidade divina, serei novamente médico no futuro, ao preço de imenso esforço, para consagrar-me à beneficência, nela recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Minha madrasta, que, por certo, viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma, nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno e, não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará neste plano, em necessário refazimento, sem dúvida renascerá em franzino corpo físico, junto de nós,
de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas, psicoses que lhe marcarão a existência na carne, sob a forma de estranhas enfermidades mentais. Ser-lhe-ei, assim, não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. A confissão do assistente valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas, e, talvez por isso mesmo, entráramos todos em grave meditação. Hilário, contudo, como quem não desejava perder o fio do ensinamento, dirigiu-se ao nosso amigo, considerando. Meu caro, disse você estar aguardando, em comunhão com o genitor, alegria de reencontrar a madrasta. Como entender-lhe a ligação? Porventura, com o seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber-lhe a moradia? Sim, sim, confirmou o assistente, tristonho. E os benfeitores espirituais que atualmente lhes guiam a senda? Não conhecerão eles o paradeiro dela, orientando-lhes os movimentos no objetivo a alcançar? Inegavelmente, ponderou Silas, bondoso, nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Entretanto, qual ocorre entre os homens, também é que o professor não pode chamar a seus deveres do aluno, sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. Na terra, por muito nos amem, nossas mães não nos substituem no cárcere, quando devamos expiar algum crime, e nossos melhores amigos não podem evocar para si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tem infligido ao próprio corpo. Sem dúvida as bênçãos de amor dos nossos dirigentes hão trazido à minha alma inapreciáveis recursos. Conferem-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxilie-me à renovação, a fim de que eu possa demandar, com mais decisão e facilidade, a meta que me proponho atingir. Mas, em verdade, o serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Leonel e Clarindo ouviam-no, boquiabertos. Falando de si mesmo, o assistente, sem lhes ferir o amor próprio, trabalhava indiretamente, para que se entregassem ao reajuste. Pela expressão do olhar, via-se que os dois verdugos revelavam agora admirável mudança íntima. Hilário refletiu alguns instantes e voltou a considerar, mas todo esse drama deve estar vinculado a causas do pretérito? Sim, de certo, confirmou o assistente traço, mas, em nossa atormentada região, não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Achamo-nos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, dificultando-se-nos a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas, porquanto a situação de nosso espírito é a de um doente grave, necessitado de intervenção urgente, a favor do reajuste. O inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da terra, está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam, clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas, e a providência divina lhes permite a ventura de trabalhar, com os dardos da culpa e do arrependimento a lhes castigarem o coração, em benefício das suas vítimas e dos irmãos, cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem, tão apressadamente quanto possível, com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Paguemos nossas dívidas, que respondem por sombras espessas em nossas almas, e o espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Compreendamos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que, indiscutivelmente, ampliaria os próprios méritos. Muitas inquirições explodiam, em pensamento, no meu acanhado mundo íntimo. Quem lhe seria o pai amigo? Onde viveria sua abnegada genitora? Esperava despender, ainda, longo tempo na procura da madrasta infeliz? Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favoreceria qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive coragem para considerar, respeitoso, meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer, às vezes, a inconsequência de um simples minuto. Você tem razão, André, comentou Silas, generoso traço, a lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá ao serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. E, sorrindo. Por isso mesmo, recomendava Jesus às criaturas encarnadas, reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele.
É que espírito algum penetrará ao céu sem a paz de consciência, e, se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar nossos desacertos, enquanto estagiamos no mesmo caminho palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas, quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. A ponderação era cabível e justa. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade reconhecíamos, com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava e recolheu em seus braços. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira, no lago, mas o assistente prometeu-lhe que voltaríamos na noite seguinte. Logo após, voltávamos, mas nem Hilário nem eu nos animamos a conversar com o denodado companheiro, que entrara, melancólico, em expressivo silêncio. 10. Entendimento. Na noite imediata, em seguida aos serviços rotineiros, Silas procurou-nos para a continuação da tarefa encetada. De regresso ao lar de Luís, alimentamos conversação comum, sem qualquer alusão aos temas da véspera, e, como que sintonizados em nossa onda mental de respeito mútuo, Clarindo e Leonel receberam-nos com discrição e carinho. Afiguraram-se-nos, ambos, sobremaneira trabalhados pelas ideias que o assistente lhes ofertara indiretamente ao espírito. Em casa do situante, o quadro não se alterara. Luís e os amigos cavaqueavam cordialmente, comentando as pragas do campo e as doenças dos animais, a carestia da vida e os negócios infortunados. Entretanto, os dois irmãos demonstravam-se agora claramente desligados de semelhante painel de sombra. Cumprimentaram-nos com a gentileza irradiante de quem se punha à vontade para acolher-nos e fitaram Silas com desusado interesse. Adivinhava-se que haviam tomado a confissão do assistente para valiosas reflexões. Observando-lhes a metamorfose com inequívocos sinais de contentamento, o chefe de nossa expedição nem de leve se reportou ao problema de Luís e convidou-os com lhaneza de trato a acompanhar-nos. Mostrando a renovação de que se achavam possuídos, incorporaram-se, de pronto, a nossa pequena caravana e, atendendo à recomendação de Silas, os dois, de mãos entrelaçadas com as nossas, conseguiram volitar com certa facilidade e segurança. Findos alguns minutos, chegamos a vasto hospital de movimentada cidade terrestre. Na portaria, um dos vigilantes espirituais dirigiu-se carinhosamente a Silas, em saudação fraterna, e o nosso dirigente nulo apresentou, atencioso: este é o nosso companheiro Ludovino, que no momento se encontra encarregado da necessária vigilância, a benefício de alguns enfermos de cuja reencarnação cuida a nossa casa. Abraçamo-nos todos, irmãmente. Logo após, o responsável por nossa equipe de trabalho tomou-a como tio palavra, indagando: e a nossa irmã Laudemira? Recolhemos hoje notícias graves. Sim, concordou o interpelado traço. Tudo faz acreditar que a pobrezinha sofrerá perigosa intervenção. Envolta nos fluidos anestesiantes que lhe são desfechados pelos perseguidores, durante o sono, tem a vida uterina sensivelmente prejudicada por extrema apatia. O cirurgião voltará dentro de 1 hora e, na hipótese de os recursos aplicados não surtirem efeito, providenciará uma cesariana como remédio aconselhável. Nosso amigo mostrou funda preocupação a vincar-lhe o semblante habitualmente calmo, e ajuntou: uma operação dessa espécie acarretar-lhe-á grandes prejuízos para o futuro. Consoante o programa organizado, em favor dela, cabe-lhe receber ainda mais 3 filhos no templo do lar, de modo a utilizar-se do presente estágio humano, com tanta eficiência quanto se torne possível. O guarda fixou um gesto de respeito e ponderou: creio, então, que não há tempo a perder. Silas tomou-nos a dianteira e conduziu-nos à pequena enfermaria, onde jovem senhora se lamentava, aflita. Simpática matrona de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava, atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, procurei a palavra de Silas, quanto à causa de tão agoniado padecimento. Nossa irmã, esclareceu, prestativo, será novamente mãe, em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo, em nossa mansão, antes de retornar ao corpo denso de carne, sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para compliciar-se com o crime. Bela mulher,
Atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais, entre a carne e a sombra, até que mereceu agora a felicidade de renascer com a tarefa de restaurar-se, restaurando alguns dos companheiros de crueldade que, na feição de filhos, com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou: historiaremos o assunto mais tarde. Agora, é indispensável agir. Sob a atenção de Clarindo e Leonel que nos seguiam, surpresos, convocou-nos, a Hilário e a mim, para o socorro imediato. Determinando permanecêssemos ambos em oração, com a destra colada ao cérebro da doente, começou a fazer operações magnéticas excitantes sobre o colo uterino. Substância leitosa, qual neblina leve, irradiava-se-lhe das mãos, espalhando-se sobre todos os escaninhos do aparelho genital. Decorridos alguns minutos de pesada expectativa, surgiram contrações que, pouco a pouco, se acentuaram intensamente. Silas, atencioso, controlou a evolução do parto, até que o médico ingressou no recinto. Longe de registrar-nos a presença, sorriu, satisfeito, reclamando o concurso de competente enfermeira. A cesariana foi esquecida. Convidou-nos o assistente ao regresso, informando-nos mais tranquilo: o organismo de Laudemira reagiu brilhantemente. Esperamos possa continuar na obra que lhe compete, com o êxito necessário. Puséramo-nos, de novo, a caminho. Leonel, cuja inteligência aguda não perdia os nossos menores movimentos, perguntou a Silas, com ar respeitoso, se os trabalhos a que se dedicava exprimiam alguma preparação, diante do porvir, ao que o assistente respondeu sem pestanejar: sem dúvida. Ainda ontem lhes falei dos meus erros de médico, que praticamente jamais o fui, e comentei o plano de abraçar a medicina no futuro, entre os encarnados, nossos irmãos. Todavia, para que eu mereça a aventura de tal reconquista, consagro-me, nas regiões inferiores que me servem de domicílio, ao Ministério do Alívio, criando causas benéficas para os serviços que virão. Causas. Causas. Murmurou Clarindo, algo espantado. Sim, procurando ajudar espontaneamente além dos deveres que me são impostos, na luta pela recuperação moral de mim mesmo, com a bênção divina alongarei a sementeira de simpatia em meu favor. E, relanceando significativamente o olhar sobre nós, acentuou, em seguida a breve minuto de reflexão: um dia, consoante as dívidas que me pedem resgate, estarei novamente entre as criaturas encarnadas e, para solver minhas culpas, também sofrerei obstáculo e dúvida, enfermidade e aflição. Que mãos caridosas e amigas me amparem daqui, em nome de Deus, porque isoladamente ninguém consegue vencer. E para que braços amorosos se me estendam, mais tarde, é imperioso movimente agora aos meus no voluntário exercício da solidariedade. O ensinamento era precioso, não apenas para os dois perseguidores que o registravam, perplexos, mas também para nós que reconhecíamos, mais uma vez, a infinita bondade do Supremo Senhor, que, ainda mesmo nos mais tenebrosos ângulos da sombra, nos permite trabalhar pelo incessante engrandecimento do bem, como abençoado preço de nossa felicidade. Enquanto volitávamos de retorno, Hilário, antecipando-me na curiosidade, inclinou a conversação para o caso de Laudemira. Era conhecida de Silas, desde muito tempo. Assumira, assim, compromissos tão graves para com a maternidade. Que papel representavam os filhos junto dela? Credores ou devedores? Silas sorriu complacente para a arguição cerrada e explicou: inegavelmente, creio que o processo redentor de nossa amiga serve por tema palpitante nos estudos de causa e efeito que vocês vão acumulando. Entregou-se ao longa pausa de consulta à memória e prosseguiu: não podemos, assim de relance, mergulhar pormenorizadamente no pretérito que lhe diz respeito, nem posso de mim mesmo cometer qualquer indiscrição, abusando da confiança que a mansão me outorga, no exercício de meus encargos. Entretanto, a título de nossa edificação espiritual, posso adiantar-lhes que as penas de Laudemira, na atualidade, resultam de pesados débitos por ela contraídos, há pouco mais de 5 séculos. Dama de elevada situação hierárquica na corte de Joana II, rainha de Nápoles, de 1414 a 1435, possuía 2 irmãos consanguíneos que lhe apoiavam todos os planos loucos de vaidade e domínio. Casou-se, mal sentindo na presença do marido um entrave ao desdobramento das leviandades que lhe marcavam o caráter, acabou constrangendo-o a enfrentar o punhal dos favoritos, arrastando-o para a morte.
Viúva e dona de bens consideráveis, cresceu em prestígio, por haver favorecido o casamento da rainha, então viúva de Guilherme, duque da Áustria, com Jaime de Bourbon, conde de La Marche. Desde aí, mais intimamente associada às aventuras de sua soberana, confiou-se a prazeres e dissipações, nos quais perturbou a conduta de muitos homens de bem e arruinou as construções domésticas, elevadas e dignas, de várias mulheres do seu tempo. Menosprezou sagradas oportunidades de educação e beneficência que lhe foram concedidas pela bondade celeste, aproveitando-se da nobreza precária para desvairar-se na irreflexão e no crime. Foi assim que, ao desencarnar, no fastígio da opulência material, nos meados do século XV, desceu a medonhas profundezas infernais, onde padeceu assédio de ferozes inimigos que lhe não perdoaram os delitos e deserções. Sofreu por mais de 100 anos consecutivos nas trevas densas, conservando a mente parada nas ilusões que lhe eram próprias, voltando à carne por 4 vezes sucessivas, por intercessão de amigos do plano superior, em cruciantes problemas expiatórios, no decurso dos quais, na condição de mulher, embora abraçando novos compromissos, experimentou pavorosos vezames e humilhações da parte de homens sem escrúpulos que lhe asfixiavam todos os sonhos. Mas, perguntou Hilário Traço, de cada vez que se retirava da carne, nas 4 existências a que alude, continuava ligada às sombras. Como não? Exclamou o assistente, quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Ela naturalmente entrava pela porta do túmulo e saía pela porta do berço, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de momento para outro. Se a situação era assim inalterável, ponderou o meu colega Traço, para que retomar o corpo físico? Não lhe bastaria sofrer na dolorosa purgação daqui deste lado, sem renascer na esfera carnal? A observação é compreensível, ajuntou Silas, paciente Traço. Entretanto, nossa irmã, com o amparo de abnegados companheiros, voltou ao pagamento parcelado das suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do ouvido temporário, com que lhe foi possível angariar preciosa renovação de forças. Mas sempre conseguiu ressarcir, de alguma sorte, os débitos em que se emaranhou. De alguma sorte, sim, porque padeceu tremendos golpes no orgulho que trazia cristalizado no coração. Contudo, a par disso, contraiu novas dívidas, de vez que, em certas ocasiões, não conseguiu superar a aversão instintiva, diante dos adversários aos quais passou a dever trabalho e obediência, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Depois de cada desencarnação regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia, com alguma vantagem no acerto das suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos, até o integral sacrifício. Contudo, tornou Hilário Traço, sempre que regressava à esfera espiritual, de certo contava com o auxílio dos benfeitores que procuram refrear-lhe os desatinos. Exatamente, confirmou Silas Traço, ninguém está condenado ao abandono. Vocês não ignoram que o Criador atende a criatura por intermédio das próprias criaturas. Tudo pertence a Deus. Ainda mesmo o inferno? Acrescentou Leonel, preocupado. O assistente sorriu e aclarou, o inferno, a rigor, é obra nossa, genuinamente nossa, mas imaginemo-lo, assim, à maneira de uma construção indigna e calamitosa, no terreno da vida, que é a criação de Deus. Tendo abusado de nossa razão e conhecimento para gerar semelhante monstro, no espaço divino, compete-nos a obrigação de destruí-lo para edificar o paraíso no lugar que ele ocupa indebitamente. Para isso, o infinito amor do Pai Celeste nos auxilia de múltiplos modos, a fim de que possamos atender à perfeita justiça. Entendido? A explicação não podia ser mais clara, entretanto, Hilário parecia interessado em solver qualquer dúvida e, talvez por isso, inquiriu novamente, considera possível venhamos a saber quais seriam as existências de Laudemira, antes de haver ingressado na corte de Joana II. Sim, elucidou Silas, tolerante Traço, será fácil conhecê-las, mas não nos convém num simples estudo efetuar o tentame, porque o assunto em si reclamaria largas cotas de atenção e de tempo. Basta-lhe pesquisemos a condição referida para definir-lhe as lutas redentoras de agora,
Porquanto nossos estágios em qualquer eminência social no mundo, seja no campo da influência ou das finanças, da cultura ou da ideia, servem como pontos vivos de referência da nossa conduta digna ou indigna, no usufruto das possibilidades que o Senhor nos empresta, designando com clareza nosso avanço na direção da luz ou nosso aprisionamento maior ou menor nos círculos da treva, pelas virtudes conquistadas ou pelos débitos assumidos. A conceituação luminosa de Silas era verdadeiro jorro solar em meu entendimento. Ainda assim, meu companheiro insistiu, não obstante os seus valiosos conceitos já expendidos, quanto à memória nas regiões inferiores, será interessante saber se Laudemira, antes da atual reencarnação, chegava a lembrar-se com nitidez dos estágios por que passou nas difíceis provações a que se refere. Nosso amigo esclareceu com a maior tolerância: estou na mansão há 8 lustros, e acompanhei-lhe a internação em nossa casa, faz precisamente 30 anos. Havia encerrado a existência última, no plano carnal, no início deste século, e atravessara longos padecimentos, nas esferas de baixo nível. Ingressou em nosso instituto acusando terrível demência e, submetida à hipnose, revelou os fatos que venho de narrar. Fatos esses que constam naturalmente da ficha que lhe define a personalidade, no arquivo das observações que nos orientam. Nossos instrutores, porém, não julgaram necessário mais amplo recuo mnemônico, pelo menos por enquanto, para lhe prestarem auxílio. Sei, no entanto, que Laudemira, conturbada a qual se achava, não dispunha de forças para articular qualquer reminiscência na vigília comum, mesmo porque foi trazida a reencarnação atual, sob os auspícios de benfeitores que velam por nossa organização, ainda mentalmente sintonizada com os laços menos dignos do caminho que escolheu. Deve agora receber 5 de seus antigos cúmplices na queda moral, para reerguer-lhes os sentimentos, na direção da luz, em abençoado e longo sacerdócio materno. Do seu êxito no presente, dependerão as facilidades que espera recolher do futuro, para a liberação definitiva das sombras que ainda lhe ofuscam o espírito, pois, se conseguir formar 5 almas na escola do bem, terá conquistado o enorme prêmio, diante da lei amorosa e justa. O problema de Laudemira, debatido em nosso regresso, valia por preciosa contribuição no tema causa e efeito que nos decidíramos estudar. E, reparando em que a nossa curiosidade se quedara satisfeita, Sus voltou-se com mais carinho para Leonel e Clarindo, sondando-lhe os ideais. De certo, para conhecer-lhes naturalmente as esperanças, reportou-se aos próprios anseios, quanto aos trabalhos médicos do futuro. Não pretendia perder tempo. Tinha agora sede de aprender e servir, para demandar o campo humano com os melhores valores do espírito, que se lhe exprimiriam na mente, quando encarnado, em forma de tendência e facilidade na chamada vocação inata. Os 2 irmãos, sabiamente tocados pela palavra do amigo que lhes ganhara confiança, sentiam-se agora mais à vontade. A confissão do assistente e o exemplo de humildade que nos fornecera, espontâneo, penetrara-lhes, fundo. Clarindo, impulsivo e franco, falou dos ideais de que se inflamara, anos antes. Possuía entranhado amor ao solo e projetara, quando jovem, a organização de um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Anelaria ter vivido largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Entretanto, comentou algo triste, mas sem o tom de revolta de suas anteriores conversações, a criminosa decisão de Antônio Olímpio aniquilara-lhe os sonhos. Vira-se esbulhado dos seus ideais, em tremenda frustração que, depois do sepulcro, lhe dementava a cabeça. Não conseguia disposições mentais para refazer a esperança. Sentia-se como desespero em pessoa, como alguém que se identificasse irremediavelmente agrilhoado a pelourinho degradante. E Clarindo mostrava agora inflexão de pranto na voz, revelando-se imensamente transformado. Leonel, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando menino entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista, com o que se sentiria sumamente. No entanto, e exprimia-se carregando a voz de insofreável amargura, o homicídio de que fora vítima turvara-lhe a visão. Albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência e, com o ódio no coração,
Não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Entretanto, em nossos contactos pessoais nos dias últimos, começo a perceber que, se tivemos experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuíamos débitos que justificavam provação assim tão rude, embora isso não exime Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, esposando a responsabilidade do horrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Exatamente, acrescentou Silas, emocionado. Seu argumento denuncia grande renovação. Contudo, o assistente não pôde continuar, porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas, mas, ó Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão, quando já nos enodoamos no crime? Por que só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal? Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso, com sinais de aprovação, e Silas o acolhia, generoso, de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira, debaixo da obsessão que, sem dúvida, ele e o irmão haviam comandado. O orientador de nossa excursão, todavia, deu-se preço em consolá-lo, exortando, bondoso: chora, meu amigo. Chora, que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quem de nós, aqui, ia sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é a nossa bênção. Com os dias coagulamos a treva ao redor de nós e, com os dias, convertê-la-emos em sublimada luz. Entretanto, para isso, é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, confessar-se. Silas, no entanto, restituindo a meditação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luís, e prosseguimos de retorno. A caminho, o assistente rejubilava-se. O processo Antônio Olímpio, a nós confiado, atingia bom termo. A renovação dos obsessores coroara-se de êxito. E o chefe da nossa expedição dizia aguardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no porvir, depois do qual seriam ambos internados na mansão, com o pleno assentimento deles mesmos, tendo em vista a preparação do futuro. Na casa dirigida por Druso, trabalharia. E reeducar-se-iam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Assim que o nosso amigo entrou em silêncio, Hilário indagou, preocupado: quanto tempo gastarão Clarindo e Leonel, aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico? Provavelmente um quarto de século, porque tanto. Precisarão reconstituir as ideias, no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente, a fim de que se consagrem à efetivação dos novos planos. Refugiar-se-ão no serviço ativo, ajudando aos outros e criando, assim, preciosas sementeiras de simpatia, que lhes facilitarão as lutas na terra, amanhã. No trabalho e no estudo, tanto quanto nos empreendimentos da pura fraternidade, amealharão incorruptíveis valores morais, e a reeducação, dessa forma, aperfeiçoar-lhes as tendências, predispondo-os à vitória de que necessitam nas provações remissoras. E Antônio Olímpio? Insistiu Hilário, pelo que deduzo, permanecerá muito menos tempo na mansal. Sim, aprovou o assistente. Antônio Olímpio, depois de breve reconciliação com os manos, renascerá, sem dúvida, dentro de 2 a 3 anos. Por que tão grande diferença? Não podemos esquecer, explicou Silas, sereno, que foi ele quem começou a criminosa trama sob nosso estudo. Por isso, do grupo de reencarnantes, será o companheiro menos favorecido na lei, durante a viagem prevista à esfera humana, pelas agravantes que lhe marcam o problema individual. Com espírito ainda sombreado de angústia e arrependimento, ressurgirá no berço da família que lhe prejudicou, pela prática da usura, movimentando-se num horizonte mental muito restrito, de vez que, instintivamente, a sua maior preocupação será devolver aos irmãos expoliados a existência física, o dinheiro e as terras que deles furtou. Em razão disso, apenas disporá de facilidades íntimas para a cultura e o aprimoramento de si mesmo, na idade madura do corpo,
quando houverem caminhando os filhos para o triunfo que lhes compete alcançar. Entretanto, ponderou meu colega Traço, Clarindo e Leonel também mataram. E de certo pagarão por isso, contudo, não podemos negar-lhes a atenuante no lamentável delito. Antônio Olímpio planejou o crime, friamente, para acomodar-se nas vantagens materiais que lhe adviriam da crueldade e da violência, e os irmãos infelizes agiram no pesadelo do ódio, traumatizados de pavorosa dor. Inegavelmente, Clarindo e Leonel padecem angústia e remorso, devendo sofrer doloroso resgate, em momento oportuno, mas, ainda assim, são credores do irmão que lhes retardou os passos evolutivos. E Alzira nessa história? Alzira já conseguiu entesourar bastante amor para entender, perdoar e auxiliar. Por esse motivo, dispõe, diante da lei, do poder de ajudar, tanto ao esposo como aos cunhados, até agora infelizes, tanto ao filho Luiz, ainda na carne, como a todos os descendentes de sua organização familiar, porque, quanto mais amor puro no espírito, mais amplos recursos da alma perante e, lançando expressivo olhar sobre nós, acentuou, aqueles que amam realmente, governam a vida. Sentia-me satisfeito. Os conceitos não poderiam ser mais claros. Hilário, contudo, pedindo desculpas pela insistência, levantou ainda nova questão. Por que sofrer Alzira aflitiva desencarnação no lago? Silas, no entanto, considerou, compreendendo-se que nossa amiga já conquistou a felicidade do perdão irrestrito, filho do amor que não se preocupa em ser amado, não nos convém mais profunda imersão no pretérito, tornando nosso estudo fastidioso. E sorrindo, Alzira, diante de nós outros, já é alguém que possui larga faixa de céu no coração. Os assuntos que lhe dizem respeito devem ser analisados no céu. Atingiremos a mansão e, recolhidos a nós mesmos, passamos a digerir as lições da hora em curso. As peças de amor e ódio, sofrimento e vingança do processo Antônio Olímpio eram as mesmas de nossos dramas pessoais, destacando a necessidade de amor e perdão em nossas vidas, para que, através do sentimento puro, pudéssemos avançar da sombra para a luz. Nessas graves reflexões, aguardamos ansiosamente a noite seguinte. E, em chegando a hora abençoada de nossos estudos, o assistente entendeu-se com a irmã Alzira, em longa conversação particular, solicitando-lhe nos reencontrasse, a determinada hora, no lago em que ocorrera a desencarnação dela. Em seguida, recomendou a duas cooperadoras da casa lhe acompanhassem a viagem, instruindo-as para que nossa amiga somente viesse até nós quando chamada por nosso grupo em serviço. Depois da costumeira excursão, entrávamos no lar de Luiz, onde Clarindo e Leonel nos aguardavam com carinhoso interesse. Silas reconduziu-nos ao hospital que visitáramos na véspera. Administrando passes magnéticos em Laudemira e no filhinho recém-nato e, findas essas ligeiras atividades de assistência, transportou-nos para vasto domicílio, em cujo umbral um velhinho desencanado, de fisionomia simpática, recebeu-nos amavelmente. É o nosso irmão Paulino, que vem amparando as obras do filho, dedicado à engenharia na terra, explicou o orientador de nossas tarefas. E Paulino deu-nos acesso ao interior familiar, situando-nos num espaçoso gabinete em que um homem maduro jazia debruçado sobre um livro. O generoso anfitrião nos apresentou como sendo o filho encarnado, cuja missão técnica assistia com invariável desvelo. E, porque indagasse ao diretor de nossa excursão em que poderia servir-nos, Silas rogou-lhe os bons ofícios, junto ao filho, para que nos fosse propiciado, ali, o prazer de alguns momentos de música, solicitando-lhe, se possível, alguma página especial de Beethoven. Com surpresa, vimos nosso amigo abeirar-se do engenheiro, segredando-lhe algo aos ouvidos. E, longe de assinalar-nos a presença, qual se estivesse constrangido por si mesmo a ouvir música, o cavalheiro interrompeu a leitura, dirigiu-se à eletrole e consultou pequena discoteca, de que retirou a pastoral do grande compositor a que nos referimos. Em breves momentos, o recinto povoava-se para nós de encantamento e alegria, sonoridade e beleza. Silas, com alma e coração, ouvia conosco a sinfonia admirável, toda ela estruturada em bênçãos da natureza sublimada. Com Clarindo, atraído para as lides campestres, sentíamos mentalmente a presença do bosque, repleto de pássaros cantores sobrevoando um regato cristalino a deslizar sobre leitosos seixos, e, qual se a paisagem imaginária obedecesse à narração melódica, vimo-la transformar-se, de repente, dando-nos a ideia de que o céu, dantes azul,
se cobrir de nuvens pesadas e pardacentas, a despejarem faíscas e trovões, para depois retomar ao quadro florido, entre cânticos e preces. E, com Leonel, apaixonado pela arte divina, registrávamos o império da música, em sua majestade soberana, arrebatando-nos as mais sublimes emoções.